Oi, gente de fé, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é a continuação daquele de tirando os moldes. Como ficou muito grande e não deu para eu falar mais coisas, então nesse aqui eu vou dar algumas dicas. Naquele outro eu ensinei como você pegar um molde que você viu na internet, mas na hora de imprimir ele tá como figura, não tem como imprimir ele num tamanho real para você poder ter o molde, né, da sua medida. E nesse aqui eu vou dar algumas dicas. Eu tenho esses moldes aqui. Esse aqui é daquele que eu fiz com vocês, a parte da frente. Aí eu não recortei, tá vendo? Eu imprimi ele para ver que tamanho ele iria sair. E ele saiu bem menor, porque ele tava em figura. Às vezes, quando é em PDF, até que ainda dá para você conseguir botar ele em pôster ou em tamanho real, aí ele acaba ficando um pouquinho maior e saindo em várias folhas para você colar e conseguir colocar no tamanho que é o molde. Mas aquele como estava em figura, quando eu botei para imprimir, eu sabia que no tamanho de uma folha ofício ele caberia, mas ele saiu bem menor. Então, eu fui fazendo as medidas e deu certinho. Essa é a parte da frente, essa aqui é as costas. E a dica que eu quero dar a vocês é o quê? Você tanto pode fazer o molde, ele já inteiro, completo, sabe? Os dois lados das costas, os dois lados da frente, ou você pode só fazer um quarto, que é o que? É esse pedaço aqui. Aí você vai, na hora de cortar, essa vai ser a parte que vai ficar no tecido dobrado. Deixa eu tentar aqui. Eu peguei essa franja aqui para tentar ilustrar vocês. Você comprou lá o tecido e o tecido tá assim, ó. Aqui a largura e aqui o comprimento. Aí na hora de você cortar, aí vamos supor que você tem os dois lados das costas ou da frente inteiro. Não tá assim só a metade. Então você vai posicionar ele assim e cortar no tamanho. Mas quando ele tá assim, ele só tá a metade das costas ou a metade da frente. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai dobrar esse tecido. Normalmente tem que prestar atenção se, como aqui é um molde de uma regata não, como é de um top de malha. Malha é um tecido que estica, então para quem tem dificuldade, você tem que ir lá no tecido. Esticou para cá, então você vai colocar a roupa aqui. Se esticou para cima, você vai ajeitar o tecido para colocar, porque quando a gente veste uma roupa, ela estica para os lados e não para cima. E aqui você vai colocar, deixa eu usar essa parte aqui. Essa aqui é a parte do meio e essa aqui é a parte que fica embaixo das axilas. Então, a parte que fica nas axilas, que é essa aqui e essa aqui, você não coloca na parte aqui que tá dobrada. Você vai colocar na ponta. Então, tanto faz você colocar, dobrar pro lado de cá e deixar a parte que tá dobrada aqui. Aí você vai cortar aqui. E quando você abrir, ela vai estar assim, inteira, né? Ou também pro lado de cá. Se você for cortar separado, tipo, é uma camisa que você vai fazer e tem um corte no meio ou um corte nas costas. Você tem que se atentar quando for cortar o lado, por exemplo. Vamos supor que aqui tá o tecido no direito, vamos abrir o tecido. Aqui tá o direito e aqui embaixo tá o avesso. Aí você colocou assim e cortou. Quando for cortar o outro lado, se você fizer assim, vai dar errado, porque vai ficar um direito para frente e o outro lado o direito para as costas. Então, você cortou aqui, essa parte aqui não tá o direito para cima. Quando você for cortar o outro lado, você vai fazer assim, espelhar para poder sair certo e quando você costurar, encaixar certinho e tá avesso com avesso e direito com direito, certo? Outra dica que eu quero dar é quando você for cortar
o tecido, você tem que se atentar também. Essa dica é mais para quem é iniciante, né? Para quem já costura, já sabe disso tudo. Se você vai cortar de um tecido que tem elasticidade, então você pode cortar ele no tamanho do molde, se ele tiver sem a margem de costura, ou reduzir 1 centímetro. Por quê? Porque é um tecido que estica, então quando você usá-lo, ele vai modelar no seu corpo. Isso acontece com tops de academia, de calça de leg, né? Tem aqueles vestidinhos de malha também que o pessoal usa. Agora, quando é molde de um tecido que não tem elasticidade, é um algodão, um cetim, algum outro tecido assim, que não tem elasticidade, esse aqui, pronto, é um molde de um short que eu tenho e eu tirei a medida dele pra mim. Então, se eu for fazer esse molde, for cortar num tecido que estica, eu posso diminuir um pouquinho na hora de cortar, passo pro tecido e tiro 1 centímetro ou 2, porque esse molde eu deixei ele um pouquinho folgado, porque era já de um short sem elasticidade. Porém, se eu for cortar em um tecido que não tem elasticidade, nele aqui eu vou ter que acrescentar ainda 1 centímetro a 2 para a margem de costura para poder ficar folgadinho. Se eu quiser ele um pouquinho mais justinho, eu deixo ele no tamanho que tá. Então, você tem que se atentar a isso. Vamos supor, se você usa o tamanho 40 e tem um molde de uma roupa no tamanho 40, se você for usar um tecido que estica, você pode até diminuir 1 centímetro desse seu molde, ou você usar um número menor, tipo se você usa 40, usar um tamanho 38, porque o tecido que estica vai se adequar ao seu corpo. Mas se você vai cortar em um tecido que não tem elasticidade, então se você usa o tamanho 40, meça o molde lá, se as medidas estão cabendo no seu, e vê quanto você vai deixar de folga e costura. Exemplo, vamos lá, aqui no molde você tá com uma camisa, e aqui na parte do busto deu 20 centímetros. Esse 20 centímetros, aqui só tá 1/4, porque a gente divide a frente em 2 partes e as costas em 2 partes, então aqui só tá 1/4 do seu tamanho total. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a fita métrica, passar em volta do seu busto todinho, nas costas e passando por cima do mamilo, sem apertar. E você vai ver, vamos supor que deu 80 centímetros do seu busto. E aqui tá 20 centímetros, então se você cortar no tecido, ele vai ficar apertado. Se você colocar, por quê? 20 desse lado, com mais 20 do outro dá 40. Com mais 20 da frente, com mais outro 20 do outro lado, já vai dar 80. Então, se você cortar nesse tecido, quando você for costurar, isso no tecido sem elasticidade, quando você for costurar, ele não vai ficar bem, vai ficar puxando o tecido, forçando. Aí você acrescenta 1 centímetro de costura, aí ele vai ficar bem justo mesmo. Se você não quer que a roupa fique assim muito justa, você vai acrescentar também os centímetros de folga que você quer. Lembrando que, como aqui tá 1/4 e você vai cortar ele com tecido dobrado, você vai ver, se eu vou colocar 1 centímetro aqui de folga, ele automaticamente do outro lado também ganha 1 centímetro, ou seja, vai ficar com 1 centímetro para cada lado de folga. Então, se atentar a isso para não botar, tipo, eu vou botar 4 centímetros de folga e na hora que for usar, tá muito folgado. Então, acrescenta 1 centímetro de costura e mais 1 a 2 de folga para ficar confortável você vestir e não tá ali puxando o tecido, né, e desgalçando o tecido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.